A situação fundiária de boa parte da Amazônia Legal é incerta. Um estudo do Instituto Escolhas sobre terras públicas sem destinação recomenda uma ação imediata do governo na tentativa de proteger essas áreas de grileiros e desmatadores. 118 milhões de hectares. Esse é o número de terras públicas pertencentes aos governos federal e estaduais que estão em um limbo jurídico no meio da maior floresta do mundo. Elas se encontram sem saber se elas serão destinadas para a conservação ambiental, para a proteção das florestas ou para uso, no sentido de quem quer nelas produzir. Desse total de terras, pouco mais da metade está preservada, sem qualquer indício de intervenção humana. Já o restante, cerca de 56 milhões de hectares, já apresenta sinais de desmatamento. Ou seja, já começou a ser ocupado por grileiros, madeireiros e outros criminosos. Este desmatamento ilegal, na maioria das vezes, dá um capital inicial relevante de um ponto de vista econômico, estamos falando de milhões de reais, para permitir o segundo passo, que é a compra daquela área nos diferentes programas estaduais ou federais de regularização fundiária. Para evitar que mais terras sejam desmatadas, o professor de Direito Agroambiental da Universidade Federal do Pará defende que é necessário identificar onde estão as áreas pertencentes ao poder público. O primeiro ponto para superar esta bagunça fundiária é exatamente isso: georreferenciar todas as terras públicas federais e estaduais, certificar e colocar num sistema absolutamente transparente, porque depois de tudo, se é terra pública, você e eu somos os donos dela, não é o governador ou o presidente da República, é a sociedade que é dona deste patrimônio, portanto, a sociedade tem o direito de saber onde está aquilo que é dele. Já o diretor executivo do Instituto Escolhas diz que é necessário um novo arcabouço fundiário para a Amazônia, que passa por 3 pontos: divisão igual de terras para preservação e produção, venda de propriedades pelo valor real de mercado, o que poderia arrecadar até 470 bilhões de reais para a proteção da mata, e punição de agentes públicos coniventes com as invasões de terra. São as bases que vão permitir a realização desse acordo, esse grande acordo nacional, para que a gente preserve e proteja e faça produzir nessa última grande extensão de terras da floresta amazônica que a gente não está conseguindo proteger e dar a regularidade para quem precisa produzir com sustentabilidade. Qual o maior desafio do governo, Fábio? A maior urgência agora para essa questão fundiária da Amazônia? Olha, quer dizer, eu acho que teria que começar pelo governo federal, que tem uma instituição que cuida do patrimônio público, que é a maior imobiliária do Brasil, e, de fato, se apossar dessas terras, que são as terras devolutas. E aqui eu queria insistir que tem um dispositivo no artigo 225 da Constituição brasileira, na área de meio ambiente, que determina, obrigatória, que terras devolutas com ecossistemas importantes são indisponíveis. Só foi, pelo que eu tenho conhecimento, esse dispositivo só foi utilizado uma vez quando se ampliou a Chapada dos Veadeiros, que é aquela unidade de conservação no Cerrado, e que houve uma disputa e daí se verificou que eram terras devolutas e se ampliou o parque sem desapropriação. Então, eu acho que a primeira questão é essa: vamos fazer com que o patrimônio da União trabalhe. Hoje não é como era há 30 anos atrás, hoje você tem imagem de satélite, você tem drone. Se quiser fazer, dá para fazer. Tem que ter vontade política e entender que o desmatamento ele visa fundamentalmente a apropriação fundiária. Quer dizer, às vezes falar a floresta em pé vale muito mais do que a floresta, do que o gado. Depende. Se eu sou um grileiro, vou lá me aproprio da terra, o meu negócio não é nem floresta em pé, nem desmatada. O meu negócio é a apropriação dessas terras. Então, acho que se quiser resolver o problema da Amazônia, tem que, em primeiro lugar, antes de discutir a destinação, a União e os estados se apropriarem dessas terras e impedirem, na verdade, a grilagem e a erosão desse patrimônio público. Isso é da gente, como foi falado. Acho que é importante também. Dá para dar um exemplo aqui, mostrando a urgência
de uma solução? Não, deixa eu até falar, a expressão é terra devoluta. Por que é terra devoluta? Porque quando havia a coroa portuguesa e as sesmarias que a gente conhece lá atrás, se fez uma concessão, que era uma sesmaria em que quem recebia essa terra tinha que fazer realizar uma série de atividades. Inclusive, era uma concessão. A maior parte delas não foi utilizada e se devolveu à coroa portuguesa, por isso se chama terra devoluta, com a República foi para a República. Então, grande parte do Brasil são terras devolutas, são terras que pertencem ao Estado brasileiro, União, aos governos estaduais, e, portanto, na verdade, eu acho que a primeira coisa é localizar, identificar e depois discutir. Por exemplo, na Amazônia, não acredito que a gente deva destinar à pecuária, a não ser as terras eventualmente degradadas. Hoje se fala em bioeconomia e até o crédito de carbono, na minha opinião, pode ser uma atividade, se o Estado brasileiro se organizar bem, de receber recursos para manter intactas essas terras evolutas.